E se não fosse a internet, não tem nem dúvida que essa independência financeira que eu atingi tão cedo, eu não teria atingido. A internet me deu asas, eu posso falar isso, né? Desde o início, desde lá de trás, do milênio passado, que eu vejo a internet como o maior potencial que existe atualmente. Sempre, se vocês me perguntarem, onde que está o dinheiro, né? Onde que estão as oportunidades? Estão na internet. Antigamente era fora, hoje é aqui. Todo mundo entrando na internet. Eu não consigo mais imaginar alguém que desconsidera a internet, sabe? Como o potencial para, sabe, para disparar, para voar financeiramente, para ter sucesso. Você aí, qual você prefere? Ganhar 3 mil reais todos os meses através da internet? Ou você prefere receber um lanche do McDonald's aí na sua casa? Vamos fazer o seguinte, clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer 3 mil reais por mês através da internet. E se eu não conseguir, eu envio um lanche do McDonald's aí na sua casa. Fala galera, Trunks, Peter aqui para apresentar para vocês, acho que um lado que vocês não conhecem, ok? Eu vou mostrar para vocês em detalhe minha trajetória. Então eu estou trazendo isso para vocês em forma de documentário. Eu quero que vocês entendam pelo que eu passei, para mostrar que eu tenho certeza que muitos de vocês estão passando pelas mesmas coisas que eu passei ou vão passar pelas coisas que eu passei. E com certeza vocês têm totais condições de atingir tudo que eu consegui. Vocês vão entender por quê. Eu estava prestes a ser demitido dessa empresa que eu estava, então eu estava ficando muito nervoso, né? Cheguei até a ser demitido, eu não trabalhava todos os dias da semana, fiquei trabalhando ali só 2 dias da semana e trabalhava mais 3 dias da semana para um amigo meu. Sabe que amigo? Aquele que me ensinou a programação. Né? Lá quando eu era pequenininho, garoto, esse amigo meu me chamou para trabalhar com ele. Só que chegou um ponto que ele virou para mim no dia que ele tinha que me pagar, ele falou: Pedro, olha, eu sei que eu tenho que te pagar hoje, mas olha só, eu não recebi nada, não dá para te pagar. Aí eu, peraí, e como é que eu faço? Eu não tinha como levar dinheiro para casa. Eu fiquei muito assustado, eu estava muito nervoso com isso. Aí eu percebi, eu tenho que me mexer, eu não posso mais ficar nessa, porque eu estava muito deixando as coisas acontecerem para mim. Eu falei, eu não posso deixar as coisas acontecerem, eu tenho que agir, eu tenho que ser proativo. Eu fui e coloquei meu currículo na internet. E aí eu fui chamado, né? Fui chamado para trabalhar na Vesper, numa empresa de telefonia. Fiquei 3 meses ali, o mesmo currículo que eu deixei na internet, eu esqueci lá na internet e 3 meses depois fui chamado para trabalhar em Petrópolis, lá em cima na região serrana, na General Electric. E era um salário maior, então aquilo, lógico, aquilo vai assediando a gente, aqueles valores, né? A gente vai mudando o padrão de vida. Só que ali aconteceu o seguinte, a GE era uma oficina de turbina de avião, exatamente isso. E aconteceu 11 de setembro de 2001. Com isso, a indústria de aviação sofreu um baque muito grande e meu emprego estava a perigo. E ali, a Andresa estava grávida do Lucas. Ali eu posso falar para vocês o seguinte, eu acho que foi o único momento depressivo na minha vida. E eu sabia que eu ia ser demitido, né? Só faltava eu ir embora ali. Eu simplesmente cheguei na minha casa, deitei no colo da Andresa, ela estava no sofá, ela ficou passando a mão na minha cabeça, falou, a gente dá a volta por cima. Gente, quando vocês têm uma pessoa que te apoia, olha, é outra coisa, porque a pessoa que está do seu lado, se ela te apoiar, você só sobe. Agora, se ela não te apoiar, se ela for negativa, você só desce. Eu tive a sorte de ter a mulher que eu tenho, com certeza. Eu sabia que eu ia perder emprego, então eu estava muito nervoso. Bom, resumindo, eu saí da GE, realmente eu fui mandado embora da GE, só que eu não estava contratado pela GE, né? Eu era uma empresa que estava ali, numa sublocação, e acabou que eu fui transferido para a Xerox, lá para baixo, né, para a Xerox. E olha que interessante, lá na Xerox surgiu a ideia de fazer um site chamado cifras.com.br, que muitos de vocês conhecem. Foi com um telefonema do baterista da minha banda, que era o meu ex-chefe. A gente continuou tocando, né? Em alguns momentos, assim, volta e meia ele me chamava para tocar em algum bar. Peter, vamos tocar, vamos tirar a música Beautiful Day do U2? Falei, pô, vamos, mas essa música é muito alta para mim. Peraí, mas eu sou programador, eu posso fazer um site que modula o tom, que mostra os desenhos dos acordes. E aí surgiu o Cifras. Só que o Cifras surgiu lá na Xerox. Só que esse período para mim foi muito, muito complicado. Muito complicado. Por quê? Porque eu tinha que estar lá às 9 horas da manhã, lá no Rio de Janeiro. Para isso acontecer, eu tinha que acordar às 5. Às 5 horas. Eu acordava às 5 para poder sair de casa às 6, para andar até o ponto de ônibus, chegar às 6h30 para chegar lá às 8h30 mais ou menos. É isso. Porque eu ficava no ônibus 2 horas. Era 2 horas para ir, às vezes 2 horas e meia, às vezes 2 horas e meia, 3 horas para voltar. Então eu ficava entre 4 e 5 horas no ônibus todos os dias.
E a programação do Cifras, muito dela, foi feita aqui, ó, só na minha cabeça. Minha mente não parava de funcionar. Eu tinha que ter uma saída para aquilo. Eu não aguentava mais ficar longe da minha família. Isso machucava. O meu único consolo, sabe qual era o meu único consolo? É saber que quando eu estava naquele ponto de ônibus, com aquela neblina, né, como o petropolitano chama de russo, eu estava com aquela neblina, com aquele ar úmido, quase molhando o meu rosto, de manhã, 6h30 da manhã, sozinho num ponto de ônibus, no meio da estrada. Meu único consolo é saber que os meus filhos estavam lá, naquele apartamentinho, junto com a minha mulher, dormindo no quentinho. Sabe? Eu pensava isso, pelo menos eles estão lá. Que sofra eu, né? Mas eu falava, mas eu tenho que estar com eles. Dentro do ônibus eu ficava pensando na minha família, ficava bolando coisas novas para colocar naquele site. Aquele site foi um sucesso. Muita gente acessava, os acessos foram vindo muito rápido. E eu comecei a monetizar mais rápido que os outros sites. Só que eu não acabava com os outros sites, né? Então eu deixei acumulando, né? Fui fazendo outros sites enquanto isso não parava. E aí eu fiz inclusive a versão do Cifras em inglês. E aí veio uma coisa que eu posso dizer que foi uma grande mudança de vida para mim. Tá vendo essa casa daqui? É o seguinte, o que acontece aqui foi o seguinte, eu tinha um site que era a tradução do meu site Cifras, só que ele estava em inglês, né? E aquele site não tinha movimento nenhum. Não tinha praticamente acesso. Aí uma vez meu pai chegou para mim e falou o seguinte, meu filho, eu tenho um terreno para você comprar. Você não tem interesse em comprar? Acho que, se não me engano, eram tipo 12 parcelas de R$1.100, se não me falha a memória. Eu falei, porra, olha, eu até tenho dinheiro para comprar esse terreno, mas como eu não quero me endividar, eu vou fazer o seguinte, vou tentar gerar mais uma fonte de renda para mim. Isso realmente foi um ponto, olha, foi uma mudança na minha vida completamente, isso que eu tô falando para vocês. Essa decisão foi uma mudança na minha vida, né? Eu procurar uma fonte de renda extra para minha vida em algo que eu já tinha. Então o que eu pensei? Olha, eu já tenho o eCortes, que é o meu site Cifras traduzido para o inglês. Eu vou pegar e vou vender a assinatura desse site. Para a pessoa entrar lá, vai ter que pagar para ter alguns recursos ali dentro. E aí foi um sucesso, as pessoas foram comprando cada vez mais as assinaturas, foi com esse dinheiro que eu comprei esse terreno aqui, que hoje já não é mais meu e tem uma casa. E aí o que acontece? Eu percebi que eu estava começando a ganhar muito mais fora do trabalho do que no trabalho. Mesmo assim, eu não pedi demissão do trabalho. Porque eu vi o trabalho como um porto seguro. Sabe, tantos anos trabalhando, é algo que está ali todo mês. Aquilo que eu estava conseguindo de novo era uma novidade. Eu não sabia se ia ter no dia seguinte, era tudo novo para mim. Era tudo novo. A monetização por anúncio, né, por patrocínio, a venda de conteúdo digital, isso tudo era novidade para mim, mas não parava de crescer. E eu sabia desde mim, poxa, eu posso pedir demissão. E para pedir, e a coragem para pedir. Na hora que eu ia pedir demissão, eu fui chamado de novo para voltar para a GE. Você lembra que eu estava lá embaixo no Rio? Fui chamado de novo para trabalhar na GE. E aí eu falei, isso é bom demais, vou estar perto da minha casa, então posso ficar mais tempo. Fui. Fiquei ali alguns meses. Posso falar para vocês que meu chefe era bem complicado. Olha, rapaz, meu chefe era complicado demais. Mas fiquei ali, com a Andresa sempre me dizendo quanto que eu estava ganhando. Eu cheguei a um ponto que eu estava ganhando 10 vezes mais, eu acho, do que o meu salário. 10 vezes mais, mesmo assim não pedi demissão. Aí meu chefe um dia chega para mim e fala assim, Peter, a gente vai te transferir de novo para o Rio. Você vai trabalhar aqui embaixo no Rio de Janeiro, ok? Não dava mais para mim, eu não queria. Justamente, eu prolonguei minha estadia no trabalho porque eu queria ficar perto da minha família. Ele queria me transferir de novo lá para baixo. Para uma empresa grande, ok? Uma empresa conceituada. Falei, não, eu não vou. Eu vou ter que pedir demissão. Ele ficou uma fera. No telefone isso, no telefone. Como assim você não vai? Falei, não, eu não posso mais, eu não quero mais. Então eu prefiro sair da empresa, eu prefiro pedir demissão. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, então também não pago tuas férias. Exatamente isso, assim, surreal, né? Não te pago tuas férias. Como assim? Tipo, ele tem o direito disso? Eu não manjava muito, ele pode fazer isso. Eu era pessoa jurídica, eu era PJ, né? Já tinha aberto a Petaxo, né? Eu era PJ pela Petaxo. Eu simplesmente fiquei sem ação, falei assim, então vai a merda. Desliguei. Aprendi também, né? A gente nunca deve fazer algo que a gente desconhece, tá? A não ser que a gente tenha um suporte muito grande trabalhando com a gente, né? Alguém que possa ajudar a gente. Enfim. E é engraçado que durante essa trajetória, algumas coisas acontecem sem você perceber. Porque se você perguntar, Peter, quando que você percebeu que você estava bem financeiramente, sabe? Quando você percebeu que as coisas mudaram para você? Porque assim, tipo, não é um interruptor, sabe? Você aperta, pronto, hoje eu tô bem financeiramente, hoje eu estou rico. Não é assim. As coisas vão acontecendo. Você quer ver uma coisa muito interessante? Eu sempre entrei num restaurante e olhava o cardápio antes de comer. E eu ia no que era mais barato, né? Pô, eu não podia pegar um prato muito caro.
E chegou um ponto que eu mesmo virei pra Andressa, Andressa, você tá percebendo que nos últimos restaurantes a gente não tem mais olhado o preço do cardápio? Ela, é verdade. Essas coisas vão mudando na gente. Quer ver outra? Eu sempre escolhi entre Toddy e Nescau, o que era mais barato. Só que chegou um ponto que eu comecei a pegar o que eu tava a mais afim. Eu pensei, caramba, a gente não tá mais escolhendo as coisas no supermercado por preço. Não escolhe mais. Então isso vai mudando você. Essas coisas fazem você perceber que realmente você mudou, né? Porque se você perguntar quando foi o dia, para mim foram nesses dias, né? E se não fosse a internet, não tem nem dúvida que essa independência financeira que eu atingi tão cedo, eu não teria atingido. A internet me deu asas, eu posso falar isso, né? Desde o início, desde lá de trás, do milênio passado, que eu vejo a internet como o maior potencial que existe atualmente. Sempre, se vocês me perguntarem, onde que está o dinheiro, né? Onde que estão as oportunidades? Estão na internet. Antigamente era fora, hoje é aqui. Todo mundo entrando na internet. Eu não consigo mais imaginar alguém que desconsidera a internet, sabe? Como o potencial para disparar, para voar financeiramente, para ter sucesso, para ser bem sucedido. A internet foi fundamental, né? A informática foi fundamental para mim, mas a internet, expandiu completamente.